Quero convidar os irmãos a abrir as suas Bíblias no Evangelho de Lucas, no capítulo 1, a partir do versículo 26. Escute com fé o que diz a palavra de Deus. No 6º mês, o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galileia chamada Nazaré, a uma virgem que estava comprometida a casar com um homem da casa de Davi, cujo nome era José. A virgem se chamava Maria, e aproximando-se dela, o anjo disse: Salve, agraciada, o Senhor está com você. Ela, porém, ao ouvir esta palavra, perturbou-se muito e pôs-se a pensar no que poderia significar essa saudação. Mas o anjo lhe disse: Não tenha medo, Maria, porque você foi abençoada por Deus. Você ficará grávida e dará à luz um filho, a quem chamará pelo nome de Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim. Então Maria disse ao anjo: Como será isso, se eu nunca tive relação com homem algum? O anjo respondeu: O Espírito Santo virá sobre você, e o poder do Altíssimo a envolverá com a sua sombra. Por isso também o ente santo que há de nascer será chamado de Filho de Deus. E Isabel, sua parenta, igualmente está grávida, apesar de sua idade avançada, sendo este já o 6º mês de gestação, para aquela que diziam ser estéril. Porque para Deus não há nada impossível. Então Maria disse: Aqui está a serva do Senhor, que aconteça comigo o que você falou. Então o anjo foi embora. Até aí. Senhor, nós nos colocamos, Senhor, em humildade diante da Tua santa presença, pedindo, Deus, espírito de revelação, Senhor, para que nós possamos entender a profundidade, Senhor, o poder transformador do Teu Evangelho, Deus. Nos faz, nessa noite, mais uma vez, ter um encontro com Jesus. Não qualquer Jesus, mas o unigênito do Pai. Aquele que foi concebido, Senhor, pela Virgem Maria, pelo poder do Espírito Santo. É esse Jesus que nós acabamos de cantar e louvar o Seu nome. Que Ele esteja presente entre nós e se revele a nós por meio da Tua santa palavra, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém? Você pode se sentar. Depois de 2 semanas sem pregar, nem sei se eu sei pregar mais. Vamos ver hoje, né? O que vai rolar. Antes de começar a exposição aqui desse texto, só uma pesquisa rápida, por favor, levante a mão. Quantos aqui ouviram eu pregando essa mensagem no ano passado, no final do ano passado? Então não vai ser mensagem repetida, graças a Deus, né? Eu já preguei esse texto no ano passado. No final do ano, na série do Advento, foi pregado um desses textos. Não é exatamente esse, mas parte desse texto foi pregado. Obrigado. Outra coisa que eu tenho que dizer é que muito provavelmente, depois da semana turbulenta que a gente viu de várias notícias, muitos pastores hoje estão pregando sobre o aborto da menina de 11 anos. Não se preocupe, eu não vou pregar sobre isso hoje. Mas vou fazer um comentário sucinto. O aborto, o estupro e toda essa situação
horrível que a gente presenciou nos noticiários, são fruto do pecado. Mostram a realidade profunda do pecado, arraigada nos nossos corações e arraigada na nossa sociedade. E a gente não vai ficar falando sobre o pecado, sobre isso exatamente. Mas nós vamos falar sobre Jesus. Esse Jesus que foi concebido veio para resolver o problema do pecado. E esse é o chamado da igreja, anunciar as boas novas do Evangelho, que é o que resolve o problema do pecado. Amém? Então o meu trabalho como pastor é anunciar as boas novas do Evangelho. Vamos ao texto então. Bom, a gente está nessa série que está chegando ao final. Essa série era para terminar nesse domingo, mas nós teremos ainda mais 2 encontros com Jesus. A gente poderia fazer essa série de encontros com Jesus até o final do ano, porque tem pano para manga, né? Mas eu acho que até aqui nós cumprimos o objetivo, cumprimos o propósito. A gente teve a oportunidade de ouvir novos pregadores, a gente teve a oportunidade de ter encontros profundos com Jesus que a gente não conhecia, ou que por perspectivas que a gente não tinha aprofundado tanto, como o Jonathan trouxe na semana passada, o Cristo que ascendeu está à direita do Pai, como essa realidade toca as nossas vidas e como isso faz diferença na nossa vida hoje. O Cristo ressurreto, o próprio Espírito Santo, né, com os 2 advogados, Cristo como advogado e o Espírito Santo como advogado também. Nós conseguimos observar várias facetas, várias partes de Jesus. Mas um dos mais importantes de todos, os encontros com Jesus. É desse Jesus que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, na pessoa da Virgem Maria. Não sei se vocês têm familiaridade com o credo apostólico. Credo apostólico não tem nada a ver com cruz credo ou com algo assim. O credo apostólico é a síntese da fé cristã. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, em seu Filho, Jesus Cristo, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, né? A Virgem Maria, desceu ao Hades. Todo esse artigo a respeito da fé cristã é algo que vem desde a igreja primitiva e é a síntese da fé cristã. Alguns anos atrás, quando eu comecei aqui a plantação da igreja, assim como a gente está fazendo essa série de encontros com Jesus, a gente fez uma série sobre o credo apostólico. Ou seja, eu preguei todos os artigos do credo apostólico, né, como a gente fez aqui em outras séries, esmiuçando isso. Porque uma pessoa, para ser chamada minimamente de cristã, ela precisa concordar com o credo apostólico. Porque é o que todos os cristãos de todos os tempos acreditavam. Se você quer fazer você quer aferir se você é um cristão genuíno, verdadeiro, você precisa olhar para o credo apostólico e ver se você reconhece a sua fé descrita ali, se é isso que você crê. Porque você pode estar em uma igreja evangélica adorando Jesus que não é o Jesus que a gente está cantando aqui. Isso é possível. Aliás, tem muita igreja que faz o uso, né, usurpa o nome de Jesus para outros fins maléficos, né? Que eu creio não ser o nosso caso. Por isso que eu falei na oração, nós não viemos cultuar a Jesus, simplesmente. Nós viemos cultuar a Jesus Cristo, o Filho unigênito de Deus, que foi concebido, né, pelo Espírito Santo, através da Virgem Maria. E aqui tem uma nuance
que prova que a fé é algo espiritual, não é apenas racional. Porque com a nossa racionalidade, a gente chega até certo ponto de compreender quem Jesus é, de conhecer a pessoa de Jesus com a nossa mente. A gente acredita que Jesus foi um judeu que viveu 2000 e poucos anos atrás. Historiadores ateus ou não cristãos concordam de que houve um Jesus histórico, houve um judeu chamado Jesus que teve ali as suas pregações, impactou gerações, mas essas pessoas não acreditam que Jesus é o Filho de Deus, não acreditam que ele é fruto do Espírito Santo, que ele foi gerado pela Virgem Maria, e isso é um divisor de águas. Isso é o que acreditam os cristãos por causa da fé, de algo espiritual. É um dom de Deus, que faz com que a gente creia que as verdades da palavra de Deus são de fato a verdade de Deus. E é isso que a Bíblia está afirmando nesse texto. Que Jesus nasceu de uma virgem. Jesus nasceu de uma virgem. É nesse momento que a racionalidade para. Você precisa crer com o coração. Parece muito emo, falar isso, crer com o coração. Mas é verdade, a gente crê com o coração. A gente crê com o coração. Lá em Romanos capítulo 10 diz que a gente confessa com os lábios e a gente crê com o coração. Isso é verdade. As nossas convicções, as nossas afeições estão concentradas no nosso coração. E o coração não é esse músculo que bombeia o sangue. Eu não sei nem se é músculo, eu sou muito ignorante dessa parte. Me ajuda aí, por favor. Que bombeia o sangue. O coração é o cerne da nossa psique. É onde partem as nossas emoções, as nossas afeições. É o centro da nossa vida. Tudo é guiado pelo coração. Então a Bíblia, em vários momentos, fala que nós devemos crer com o coração. E a gente só crê com o coração se essa fé for gerada por Deus. Se essa fé for uma fé espiritual gerada por Deus. Feita a introdução, vamos para o texto. No 6º mês, o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galileia, chamada Nazaré, a uma virgem que estava comprometida a casar com um homem da casa de Davi, cujo nome era José. A virgem chamava-se Maria. E aproximando-se dela, o anjo disse: Salve, agraciada, o Senhor está com você. Essa expressão, o Senhor está com você, é muito importante. É muito importante na Bíblia. Isso quer dizer que o Senhor está a nosso favor. O Senhor não veio para julgamento. Vocês viram que a reação de Maria é uma reação de susto. É uma reação de temor num primeiro momento, de dúvida. Num primeiro momento. Ela não vê o anjo e ouve a mensagem do anjo e já... não? Perceberam? Perceberam nisso no texto? Talvez muitos de nós somos mais místicos do que Maria. Talvez muitos de nós, se vissem um anjo, já saía se atirando no chão, lambendo os pés do anjo. Mas Maria não. Maria não. Maria era uma serva do Senhor. Era alguém que conhecia Deus. Era uma adolescente de 14 anos, dizem os estudiosos, da cidade da Galileia, chamada Nazaré. A Galileia, irmãos, era um lugar não muito legal. Era a parte norte do povo de Israel. Era a parte da ralé. Era a parte do povo que não era tão fiel a Deus, na história bíblica. Vocês lembram da primeira pregação? Agora eu vou pegar vocês se vocês prestarem atenção na série de pregações. Na primeira pregação, qual foi a primeira pregação? O encontro de Jesus com o estudante cético, que ele encontrou com o Natanael. Lembra?
E Natanael falou o quê? Pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Vocês lembram disso? Então essa é a ideia. Eu sempre faço essa analogia de que Nazaré é como se fosse a Restinga ali, né? Um lugar assim que tipo, tu fala Restinga, quem mora lá tudo bem, mas quem não mora já fica meio... Não sei lá em São Leopoldo o que é, feitoria, qual é o lugar que é mais trecheiro assim. Então a mãe de Jesus era uma adolescente que morava nesse rolê meio estranho aí. Inclusive, se a gente for analisar mais a fundo, tem muitas coisas que falam a respeito de Jesus e tudo mais, que Jesus era rico porque o pai dele era carpinteiro. Isso não é verdade, tá? Jesus era pobre. Sabe por que Jesus era pobre? Eu explico para vocês. Porque quando os pais de Jesus foram levar ele ao templo para consagrá-lo, eles não levaram um carneiro, não levaram um bode, levaram 2 pombinhas rolas. E isso era sacrifício de gente pobre. Isso prova que Jesus era pobre. Tá? Então Jesus não veio ostentar. Ele nasceu numa manjedoura, numa família pobre. Porque as pessoas esperavam esse rei, filho de Davi, alguém rico e poderoso, da descendência de Davi. Mas não foi o caso aqui. Jesus não veio reinar pelos meios humanos e com a riqueza dos homens. Jesus era rico de outras coisas. Mas eu quero focar com vocês aqui, principalmente, nas reações de Maria. Pensem que o anjo veio até a casa de vocês falando que vocês, mulheres, ou nós, maridos, que a nossa esposa está grávida do Espírito Santo. Não é uma coisa muito fácil de aceitar racionalmente. Isso que eles eram judeus e conheciam o poder de Deus. Eu quero ir passo a passo com vocês nesse texto para a gente entender como deve ser o nosso encontro com o Jesus do nascimento virginal. Como deve ser o nosso encontro com o Jesus verdadeiro. E talvez muitos de vocês aqui têm dúvidas a respeito de Jesus, têm receios. E é natural isso. Deveria ser, pelo menos. Salve agraciada, o Senhor está com você. Várias vezes na Bíblia essa expressão aparece. E a mão do Senhor estava com eles. E as coisas correram bem. E o Senhor estava com eles. Lembra da fornalha? Gravem bem essa expressão quando vocês lerem na Bíblia. O Senhor está com você. Versículo 29, primeira reação de Maria. Ela, porém, ouviu esta palavra, e perturbou-se. Perturbou-se muito. E pôs-se a pensar no que poderia significar essa saudação. Essa foi a primeira reação. Maria não recebeu a mensagem do anjo e saiu gritando pelos 4 ventos: eu vou ser a mãe do Messias. Não foi isso que ela fez. Ela pensou, ela ponderou no que isso realmente significava. E para a gente ter um encontro verdadeiro com Jesus, a gente precisa calcular o custo do discipulado, o custo de ser um discípulo de Jesus. Porque é muito fácil hoje em dia, num país como o nosso, que nós temos liberdade religiosa, nós nos autoafirmarmos cristãos. Nós nos autoafirmarmos cristãos é muito fácil. Muitas pessoas se dizem cristãs. Mas a questão é, será que essas pessoas tiveram um real encontro com Jesus? Será que ao ter um encontro com Jesus, elas pensaram em todas as implicações sociais, todas as implicações do custo do discipulado,
do custo de abraçar a fé cristã, será que elas ponderaram isso? Assim como nós, Maria deve ter ponderado o que isso poderia implicar. Lendo o texto a seguir, o texto de Mateus diz, né, do evangelho que complementa essa mensagem, mostra que José pensou em deixar Maria. Porque o fato de ela ter engravidado do Espírito Santo implicaria numa má fama dela. As pessoas não entenderiam o que é o Espírito Santo. Ela seria mal falada em toda a Galileia, em toda a Nazaré. Vai ser mal falado na vila, é ruim, né? Já mora na vila. E ser mal falado na vila é horrível. Todo mundo se conhece. A fama precede, né? E ela pensou em tudo isso. O que implica eu estar grávida? E aqui, ela era virgem e estava comprometida com alguém. Ela estava comprometida com alguém. Ou seja, ou alguém avançou o sinal antes da hora, ou, né, bonezinho do Chicago Bulls, que nem diz o Johnny, né? É isso. Barriga não tem como esconder, né? Alguma coisa aconteceu ali no... Então, e isso traria implicações reais para a vida de Maria. E isso acontece também conosco. No seu local de trabalho, quando você diz que você é cristão, a fama de Jesus, a fama do cristianismo recai sobre você. Seja ela boa ou ruim. E muitas pessoas não querem, né, ou que nem o Luquinhas falou na pregação, querem ser crente 007, né, agente secreto, tá ligado? Ninguém pode saber que é crente. Mas o fato de nós abraçarmos a fé cristã, da gente dizer que a gente teve um encontro com Jesus, de que a partir desse encontro a nossa vida mudou e a partir desse encontro nós passamos a seguir Jesus, e nós somos seguidores de Jesus, nós somos crentes. Nós somos crentes em Jesus. Eu preciso fazer uma confissão aqui para vocês. Eu odiava crente. Aliás, eu odeio o rótulo crente. Mas é o que tu é, meu irmão. É o que eu sou. Então a gente tem que abraçar esse rótulo. Não adianta tentar ser um crente diferente, descolado, tatuado, não sei o quê. Eu já tentei ser crente diferente, né? Até tem umas tatuas assim para dar uma disfarçada. Mas quando a gente senta numa roda de conversa e as pessoas perguntam, tá, mas tu acredita em Jesus mesmo? Ah, acredito. Que nasceu de uma virgem? Ah, acredito. Acredito. É nesse Jesus que eu acredito. E mais, acredito que esse Jesus é que vai salvar o rolê todo. É isso que eu acredito. Então não adianta travestir a nossa fé, tentar se disfarçar. No frigir dos ovos, ou a gente teve um encontro com Jesus e crê nele, ou não teve encontro com Jesus. Olha o que o anjo diz para Maria, a partir dessa reação dela. Não tenha medo, Maria, porque você foi abençoada por Deus. Ou seja, o encontro, o anjo não veio trazer uma má notícia. O anjo não veio trazer uma má notícia. Talvez Maria tenha pensado, né? Tinha tanta gente para visitar em todo, né, o perímetro de Israel. Logo na Galileia, em Nazaré, o anjo veio me achar. Coisa boa não deve ser. Não é boa notícia. Ela deve ter pensado. Mas o anjo diz o contrário. É uma boa notícia. Eu vim te trazer a boa notícia do Evangelho. Você foi abençoada por Deus. Você ficará grávida e dará à luz um filho, a quem chamará pelo nome de Jesus. Chamará pelo nome de Jesus.
É muito importante a gente entender o que significa ficar grávida, ter um filho, à luz dos valores do Evangelho. É muito importante. É muito importante. Vocês conhecem um pouco da história da Bíblia? De que, desde Abraão, várias mulheres, não sei o plural de estéril, é estéreis ou estéreis? Uma sequência de várias mulheres estéreis. E Deus foi trazendo o milagre da vida. Foi gerando no ventre das mulheres uma linhagem que seria a linhagem do nosso Senhor Jesus. Então, para a cultura judaica, ter um filho era a possibilidade de ser a mãe do Messias esperado. Era a maior dádiva do povo de Deus, era poder gerar no seu próprio ventre o Messias esperado, aquele que sentaria no trono de Davi, como nós vamos ler aqui na sequência. Essa era a maior dádiva do povo de Deus. Era ganhar na Mega Sena da virada e muito mais, né? É uma escolhida só em toda a história, que seria a escolhida para ser a mãe do Redentor. Então isso era algo muito sério. Isso também implicaria em grandes responsabilidades. Isso é uma coisa que eu sempre falo aqui na igreja, que é importante. Toda boa dádiva traz consigo grandes responsabilidades. Você quer receber uma grande bênção de Deus? Você vai receber com essa grande bênção de Deus uma grande responsabilidade. Em qualquer área da sua vida. Muitas pessoas almejam ficar ricos, mas a Bíblia diz que o crente que quer ficar rico, ele precisa ser rico em boas obras. Ele não pode gastar o seu dinheiro só consigo. Mas que droga, né? O cara ficar milionário e não poder gastar só consigo. Mas é isso que a Bíblia diz. Toda boa dádiva traz consigo uma grande responsabilidade. Essa aqui era a maior responsabilidade de todas. Trazer no seu ventre o Salvador. Você ficará grávida e dará à luz um filho, a quem chamará pelo nome de Jesus. Aí eu quero fazer uma pergunta para vocês, para ver se vocês são bons de teologia mesmo, se vocês são, que nem diz o Junei, mequetrefe de teologia. Qual é o significado da palavra Jesus? Dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe três. Ninguém? Não. Jesus significa Deus salva. Deus salva. Deus salva. Ou seja, era muito normal no povo judeu. Vou dar um exemplo. João Batista, João o Batizador, Jacó o enganador. Vários nomes já traziam consigo um significado em si. Então o próprio nome de Jesus diz a respeito da sua missão. Diz quem ele é, a sua identidade, o que ele veio fazer. Quando a gente fala sobre o nome de Jesus, a gente está dizendo, quando a gente anuncia Jesus, a gente está dizendo Deus salva. Deus salva. É isso que o nome de Jesus representa. A quem chamará pelo nome de Jesus, que significa Deus salva. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. O Senhor lhe dará o trono de Davi, seu pai.
ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reinado nunca terá fim. Ai, tem que explicar esse versículo aí, né? Tem que explicar, vamos lá. Que história é essa de filho do Altíssimo e filho de Davi ao mesmo tempo? E dará o trono sobre a casa de Jacó? Que história é essa? Vamos lá. Aqui está dizendo que o Salvador do mundo vem a partir da promessa feita para Abraão lá em Gênesis capítulo 12. E através dessa linhagem de Abraão, Isaque e Jacó, foi de Jacó que saíram as 12 tribos de Israel. Davi é considerado a figura do rei de Israel. Então, quando Davi foi ungido rei, ele tomou o trono, todo mundo pensava que ele seria o Salvador, que ele seria o grande rei. Mas ele não era o filho do Altíssimo ainda. Ele apenas estava apontando para o verdadeiro Salvador. Por isso que se fala, né, Jesus filho de Davi, que ele é da linhagem da descendência de Davi. Ou seja, um rei maior do que Davi. Ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim. Ou seja, ele veio para reinar eternamente. Como o Jonathan falou aqui, ele já reinava antes. Mas agora ele vai reinar de uma maneira diferente. Ele vai reinar para redimir todas as coisas. A partir da encarnação. Então Maria disse ao anjo: como será isso, se nunca tive relação alguma? Nunca tive relação com homem algum. Ou seja, Maria desconfiou no primeiro momento, no versículo 29, pôs-se a pensar. Primeiro ela ponderou. Essa é a pergunta que não quer calar, né? Quando a gente vê uma mulher grávida, se pergunta: quem é o pai? Não é? Quem é o pai? É isso que ela está perguntando. Eu vou ficar grávida, mas quem é que é o pai da criança? Vai ser o meu marido? Como vai ser isso se eu nunca me deitei com homem nenhum? E o que o anjo diz? O Espírito Santo virá sobre você e o poder do Altíssimo a envolverá com a sua sombra. Por isso também o ente santo que há de nascer será chamado de filho de Deus. Ou seja, o pai do bebê que foi gerado em Maria, a virgem, esposa de José, que morava na Galileia, na cidade de Nazaré, é o próprio Deus. Esse é o Jesus em que nós viemos falando nessa série. Esse é o Jesus que quer ter um encontro com você hoje. Mas eu já tive. Ele quer te encontrar de novo. Ele quer aprofundar o relacionamento dele com você. É por isso que nós estamos aqui falando sobre ele e não sobre outras coisas. Amém? O Espírito Santo virá sobre você. Por isso também o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. Vocês veem que Maria, depois de pensar a respeito do que seria, ela está considerando se ela vai aceitar a missão ou não. É um fardo muito grande. É um fardo muito grande. Ela faz uma pergunta honesta para o anjo. Ela faz uma pergunta honesta, ela questiona. Isso aqui, em algumas igrejas, é considerado rebeldia, né? Não pode perguntar, tem que aceitar tudo quietinho e ponto. Mas Maria não. Maria ouviu a mensagem, ponderou no seu coração. Em segundo lugar, ela fez uma pergunta honesta para o mensageiro, o anjo nesse caso. Fez uma pergunta honesta: como será isso se eu nunca tive relação?
quem vai ser o pai dessa criança? E o anjo respondeu: o Espírito Santo virá sobre você e o poder do Altíssimo a envolverá com sua sombra. Por isso também o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. Isabel, sua parenta, igualmente está grávida, apesar da idade avançada, sendo este já o 6º mês da gestação, para aquela que diziam ser estéril. Mais uma vez. Olha só que encontro. Esse aqui poderia ser um outro encontro de Jesus, né? O encontro do Jesus intrauterino com a sua titia Isabel. Poderia ser um outro encontro com Jesus aqui, porque é o que acontece em seguida. Uma estéril e uma virgem. Por que isso? Porque nós cremos que para Deus nada é impossível. Quem crê em Deus, quem crê em Jesus, crê que nada para Deus é impossível. Nada para Deus é impossível. Hoje eu estava conversando com o Fred, e ele estava me contando umas histórias doidas da vida dele lá. E quem olha pro Fred, o Fred ele já não é muito normalzinho assim à primeira vista, né? Já é meio tatuado, meio, né? Depois que tu ouve as histórias do Fred, se tu não crê em Jesus, tu vai pensar, é impossível ser crente, né? Até a irmã aquela da padaria pensava que era impossível tu ser crente. Mas quem crê em Jesus e olha para ti, olha para mim, ou olha para qualquer um de vocês, diz que para Deus nada é impossível. Para Deus nada é impossível. Se vocês guardarem isso no coração, essa revelação de que para Deus nada é impossível, não no sentido de te favorecer, que agora vai dar tudo certo na tua vida e tudo mais. Eu queria que você olhasse esse versículo na perspectiva de: para Deus nada é impossível. Para Deus não é impossível me salvar apesar dos meus pecados. Para Deus não é impossível restaurar o meu casamento apesar dos meus pecados. Para Deus não é impossível plantar uma igreja na Cidade Baixa. Para Deus não há impossível. Então olha a terceira reação de Maria. E essa é a verdadeira reação, esse é o verdadeiro encontro com Jesus. Primeiro, Maria pensou bem. Segundo lugar, Maria perguntou para o mensageiro para calcular bem o que ia acontecer. Em terceiro lugar, no momento onde nós temos um encontro com Jesus, um encontro verdadeiro com Jesus, exige de nós uma resposta adequada ao Evangelho. Exige de nós uma resposta adequada ao Evangelho. E aqui muda tudo. Aqui é que separa os homens dos meninos, aqui é que separa os crentes dos fake news, aqui é que separa joio do trigo. A pessoa que realmente teve um verdadeiro encontro com Jesus, ela diz e responde exatamente o que Maria respondeu aqui. Versículo 38. Aqui está a serva do Senhor, que aconteça comigo o que você falou. Que aconteça comigo conforme a palavra de Deus. Que aconteça comigo exatamente aquilo que Deus preparou para mim. Essa é a resposta adequada ao Evangelho. Depois que nós respondemos isso, a gente não pesa mais. Ah, mas eu vou ter que deixar meu namorado. Porque sempre quando a gente fala de Jesus para as pessoas, vem algumas objeções, né? Ah, mas tem que parar de fumar, tem que parar de beber, tem que parar de usar droga, tem que parar de se prostituir, tem que parar de... Não é assim que as pessoas respondem ao Evangelho. Mas quem teve um encontro com Jesus, abre mão de tudo para aceitar a missão
que Ele nos confiou de ser cristãos. Aqui está a serva do Senhor, que aconteça comigo conforme a tua palavra, conforme a tua vontade. Que aconteça comigo o que você falou. Que o plano de Deus se realize na minha vida. Ou seja, eu saio do trono para que Cristo entre no trono. Eu saio do trono para que Cristo reine no meu coração. Esse é o verdadeiro encontro com Jesus. Esse é o verdadeiro encontro com Jesus. É o encontro final com Jesus. É o encontro que muda tudo. Aqui está a serva do Senhor. Que aconteça comigo o que você falou. Então o anjo foi embora. Eu queria continuar a leitura com vocês, mais um pedacinho. Olha o que acontece. Maria recebe a mensagem de que ela vai ser mãe do Salvador do mundo. Ela carrega Deus salva dentro do ventre. Vocês lembram que ela mora em Nazaré, no norte de Israel, e ela vai, pega o seu jumentinho e o seu maridinho e vai de Judá, vai até uma cidade de Judá. Judá é no extremo sul de Israel. É uma viagem bem longa para uma mulher grávida. Ela entrou na casa de Zacarias e saudou Isabel. Quando Isabel ouviu a saudação de Maria, olha, prestem bem atenção. Quando Isabel ouviu a saudação de Maria, a criança estremeceu no ventre. Então Isabel ficou cheia do Espírito Santo e exclamou em alta voz: Bendita é você entre as mulheres, e bendito é o fruto do seu ventre. Que grande honra é para mim receber a visita da mãe do meu Senhor. Vocês lembram? Isabel também teve um encontro com Jesus, esse encontro intrauterino. E mesmo Jesus dentro do ventre, ele já era o Senhor de Isabel. Dentro do ventre ele já era o Senhor de Isabel. E que grande honra é para mim receber a visita da mãe do meu Senhor. Ela creu em Jesus, mesmo Jesus estando dentro do ventre. Pois logo que chegou-me aos ouvidos a voz da saudação que você fez, a criança estremeceu de alegria dentro de mim. Bem-aventurada que creu, porque serão cumpridas as palavras que lhe foram ditas da parte do Senhor. Irmãos, vou falar sobre algo sensível aqui. Para quem é cristão, a vida é um valor importante. Existe uma grande discussão sobre legalização do aborto no nosso país. Mas para o cristão, a vida é importante. O bebê que estava na barriga de Isabel louvou e exaltou a Deus e estremeceu de alegria quando uma outra mulher grávida do Senhor chegou na casa. Assim como nós cremos no nascimento virginal, nós cremos que os bebês têm vida dentro do ventre. Essa passagem aqui é muito clara a falar a respeito desse assunto. Só que o que acontece? Às vezes os cristãos querem moralizar e imputar no mundo uma ética que eles não têm. O mundo não tem a mesma ética que nós. Não tem. A gente vai tentar explicar para o ateu que a vida começa na concepção. Eles não vão entender. Não vão entender. Não será que vale a pena toda essa discussão, esse bate-boca na internet? Ou será que nós devemos viver a nossa vida diferente? Nós devemos criar os nossos filhos para a glória do Senhor. Nós devemos incentivar as pessoas a casarem, ter um casamento santo, terem filhos para a glória de Deus, se alegrar quando uma irmã da nossa comunidade fica grávida, ir no chá de revelação dela.
É dessa maneira que nós celebramos a vida. E nós ensinamos os nossos valores, os valores cristãos, vivendo os valores cristãos. Vivendo os valores cristãos. Essa é a minha ponderação sobre aborto e toda a polêmica que tem envolvida por aí. Para o cristão, vocês lembram do Salmo 139? Que Deus já tinha escolhido no ventre aquela substância informe. Coloca aí um feto de 2 semanas. Deus já tinha escolhido. Deus já tinha escolhido. E eu creio, de verdade, que nós vamos encontrar o bebê que foi abortado pela menina de 11 anos lá na eternidade. Eu creio nisso. Pois o nosso Deus é justo e misericordioso. E Ele redime todas as coisas. Último ponto, última reação de Maria, além de crer plenamente e dizer: aqui está a serva do Senhor, que aconteça comigo o que você falou. Ou seja, ela pensou primeiro, perguntou, tá, e aí, mas qual é que vai ser? O que vai acontecer a partir daí? Quais são as implicações? Ela perguntou para o mensageiro o que aconteceria. E aí ela aceitou a missão. Ela aceitou a identidade de Deus. Ela aceitou esse presente de Deus, essa missão de Deus de ser a mãe do Salvador. Aqui estava a serva do Senhor, que aconteça comigo o que você falou. Que nessa noite a gente possa falar essa mesma palavra de Maria, que aconteça conosco conforme o Senhor determinou. Vamos sair do trono do nosso coração e deixar com que Cristo reine no trono do nosso coração. Que seja feita a vontade dele nas nossas vidas. Mas tem uma última coisa. Depois que ela descobriu que ela era crente, o que ela fez? Foi visitar outra crente. Não foi? Pegou o jumentinho dela lá de Nazaré. Ora, e ela longe, era maior que a distância de Gravataí ou de Sapucaia para cá, para a igreja. Muito maior, muitos quilômetros a mais. A reação natural daqueles que são parte do povo de Deus, que aceitaram esse presente que é a graça de Deus e a salvação, é estar junto com o povo de Deus, louvando a Deus, se alegrando, exatamente como nós fizemos nessa noite. Essa é a reação natural daqueles que tiveram um encontro com Jesus. É impossível ser crente sem igreja. É impossível ser cristão sem estar na igreja, sem estar com o povo de Deus. Nós temos diferenças, temos divergências várias, até políticas, até divisões a respeito de temas polêmicos como esse. Mas tem uma coisa que nós temos em comum, e essa é a necessária, essa é a mais importante, e essa deve ser a mais importante das nossas vidas, inclusive, é que Jesus é o nosso Salvador, de todos nós, de todos nós, de todos nós. A reação natural, poderia até ir mais longe aqui. A reação natural de alguém que tem um encontro com Jesus, primeiro é aceitar o fato, a sua identidade nova em Cristo. Agora, Maria não era mais a Mariazinha lá da favela de Nazaré. Agora Maria é bendita entre as mulheres, louvada entre as mulheres, porque ela é a mãe do Redentor. E é isso que Deus faz conosco também. A gente não tem aqui, eu acho, a não ser que esteja escondido, alguém de um grande renome, alguém super importante, super famoso, ou herdeiro de uma grande herança aí do cara da Amazon ou dos Rockefeller. Mas o seu nome está escrito no livro da vida. E isso é muito mais importante. O seu nome está ligado ao nome de Jesus.
Você é co-herdeiro com Cristo se você teve um encontro com Jesus. Você é co-herdeiro com Cristo. Você faz parte do povo escolhido de Deus, a noiva amada do nosso Senhor Jesus. Essa é a sua identidade. Isso muda tudo na sua vida. Se você teve um encontro verdadeiro com Jesus, você não é uma simples pessoa que mora na Renascença, em Gravataí, na Restinga, na Lomba do Pinheiro, na Cidade Baixa ou qualquer coisa assim. Você é um cidadão do céu. Você é um filho amado de Deus. Essa é a nossa identidade. É isso que muda quando nós temos um encontro verdadeiro com Jesus e assumimos a nossa verdadeira identidade. Por isso, eu te desafio a dizer na frente do espelho, a dizer diante dessa mensagem. Eu sei que eu não pareço um anjo, mas nesse momento eu estou fazendo esse papel de anunciar a mensagem do Evangelho para você. E no seu coração, o que Deus espera de você é que você diga, como Maria disse: aqui está a serva do Senhor, que aconteça comigo o que você falou. Não se esqueça também de adorar junto com o povo de Deus, de ser parte da igreja. Essa é a reação natural da mensagem do Evangelho a todos nós. Amém? Vamos fechar os nossos olhos? Senhor, não é fácil te seguir, mas é impossível te deixar. Cumpre em nós a tua vontade, Senhor. Nos dá coragem e ousadia de Maria para dizer, a despeito de todas as consequências, de todo o desprezo da sociedade que nós enfrentaremos, de toda a perseguição que a igreja sofrerá nos últimos dias, que nós tenhamos a coragem de Maria, de dizer: aqui está a serva, o servo do Senhor, que se cumpre a tua vontade em nossa vida. Nos une ao teu corpo, nos une à tua igreja, no poder do teu Espírito Santo. Nos dá a coragem de Maria. Nos dá a profunda revelação de que tu és o Salvador do mundo, de que nós devemos te seguir a qualquer preço. Em nome de Jesus, nós oramos. Se você crê comigo, diga amém. Amém e amém. Amém? Deus nos abençoe.